Bom, mas o protecionismo ambiental surgiu disso. Porque eles confundem o conceito, então, de floresta amazônica com região amazônica. Região amazônica foi definida porque, na época que começou esse movimento, inventaram-se os incentivos fiscais da Sudã. Eu assisti o Zé Sarney, o governador de então do Mato Grosso e vários outros, pedir para o Médici para introduzir os seus estados para receberem os subsídios que eram oferecidos pela Sudã e pelo Banco da Amazônia, para ocupar a Amazônia. Evidentemente, o jeito era pegar um pedaço maranhão e dizer, isso aqui é floresta amazônica. Pegar o norte do Goiás, hoje Tocantins, isso aqui é a floresta amazônica. E não é bem assim, vocês sabem disso. O resultado é que hoje o pessoal lá fora, que é muito ligado às leis, ele não, mas a lei, as leis diz que essa região é região amazônica e é floresta amazônica, é toda coisa assim. Então, quais são as coisas críticas que nós vamos ter pela frente? Por exemplo, nós já estamos exportando bastante. Primeira coisa é marketing e logística. Nós não sabemos vender, nós temos que aprender a vender. Exemplo, sempre o melhor exemplo é a água mineral. Eu vou no restaurante aqui em São Paulo, peço água, ele pergunta, com gás ou sem gás? Com gás é Perrier ou São Pellegrino? Sem gás é Pana ou Badois? Ou Evian? Eu penso, água brasileira. Já aconteceu de chegar em restaurante ali no Itaim, o cara tem que comprar, porque não tinha no restaurante água mineral brasileira. Então, a primeira coisa que nós temos que cuidar, na questão do marketing, nós temos que valorizar os nossos produtos. Nós temos que falar bem das nossas coisas. Nós temos que homenagear aqueles que desenvolvem boas tecnologias. E eu vou dizer para você, quando eu fazia esses churrascos aí pelo mundo, e agora a BEC está voltando a fazer, eu levava doce de Pelotas, doce de frutas de Minas Gerais, guaraná, que eu pedia para o pessoal lá da Ambev me mandar, e a caipirinha, que é fantástica. Pode ser que o churrasco não venda carne que chegue, mas você botou caipirinha na mesa, é um sucesso. Eu me lembro que uma vez eu fiz um programa na Itália, você me manda calar a boca quando você quiser. E eu liguei para convidar um amigo meu, que tinha sido arcebispo aqui em São Paulo, o Dom Cláudio Umes. Liguei para o Dom Cláudio, assim, então, ô Marcos, quando é que vai ser isso? É dia tal. Ô Marcos, vai ter caipirinha? Então eu vou. Ele me respondeu de lá. Posso levar mais gente? Foram 3 ministros do Papa naquele churrasco. No dia seguinte, o jornal principal de Roma, a República, publicava na primeira página o que houve na Embaixada do Brasil. Me perguntaram isso. Houve caipirinha, churrasco e música brasileira. E só atrai brasileiros. E como atrai também os estrangeiros. Então, mas nós temos que aprender a fazer marketing. É claro, os caras lá da França e tal, levaram anos e anos, quando nós temos que andar mais ligeiro. Mas a mensagem minha é a seguinte, queremos fazer marketing, vamos valorizar os nossos produtos? Vamos valorizar os nossos produtos. Vamos falar bem da nossa carne, vamos falar bem das nossas frutas, etc. Nós temos que fazer isso. Igual o dia que você vir um francês falando mal de alguns daqueles queijos, que são pior que chulé, vocês vão... Mas vou contar uma história. Eu peguei um gaúcho de Passo Fundo uma vez e levei para jantar nos melhores restaurantes da França. Restaurante aqui com 200 anos de idade. E eram várias pessoas. Tem alguém de Passo Fundo aí? Não. Não, porque às vezes ficam bravos. Eles são de briga lá. Começaram a pedir o primeiro prato. E quase todo mundo pediu ou champignon, ou aquele outro bichinho, eu nem vou... Escargot. Todo mundo escargot com óleo e com um alhinho batido. Quando começaram a servir, o gaúcho pegou aquele negócio com um palito assim, espetou e disse, tchê, Marcos, eu não vou comer esse negócio, isso aqui é lesma, tchê. É verdade, é lesma. Só que é lesma francesa. Não, a lesminha francesa, apetitosa, com um azeite fantástico. Marketing. Marketing. Bom, então esses caras que inventaram esse marketing, inventaram
protecionismo sanitário. Vocês criam um boi na floresta amazônica. Na floresta amazônica, eu acho que não. Segundo, eles acham que a floresta amazônica é só no Brasil. A floresta amazônica tem 550 milhões de hectares em 10 países. As Guianas, a Colômbia, Venezuela, um pedaço do Peru, um pedaço do Equador e até um pedacinho da Bolívia. Então, tem 350 milhões de hectares no Brasil e 200 milhões de hectares nos outros 10 países. Então, não podemos admitir que só o Brasil seja o responsável, porque o Brasil é o país que mais preserva a floresta. Mas isso se transformou num instrumento dos nossos concorrentes. Então, eu sei que o jogo vai ficando complicado. Bom, a outra questão, nós já referimos rapidamente, é a questão de produtividade e tecnologia. Há espaço, há tecnologia para enfrentar esse problema. Não é necessário usar muito mais solos. Se nós pegarmos os dados, nós vamos ver que a produtividade dos nossos cresce a cada ano. A nossa revolução, tipo Borlaug, foi o plantio na palha. O plantio na palha é que representa, pelo menos para nós do Paraná, para o Sul, o grande. E hoje se planta também no Mato Grosso também. No Mato Grosso também. Minas, toda a nova fronteira de grão. Então, essa foi a nossa grande mudança, que permite hoje que em soja, por exemplo, a nossa produtividade seja maior que a dos Estados Unidos. O último ponto que eu queria referir é câmbio e competitividade. Não há a menor dúvida que, apesar desse câmbio, nós estamos ainda conseguindo exportar. Não sei quanto mais. Eu sempre achei que qualquer coisa menos de 2,20 para o câmbio era uma tragédia para o Brasil. Sobretudo, o setor industrial já tem toda uma política contra ele na área de exportação, sistematicamente. Começar pelos custos trabalhistas, etc. Agora, na área agrícola, apesar de tudo, é quem ainda segura a peteca nesse país. O superávit do agronegócio, o ano passado, foi 63 bilhões de dólares, por mais de 15%. Quer dizer, a gente exporta 64 e importa 9,8. O que é esse 9,8? Trigo, centeio, alpiste, óleo de oliva, alguns vinhos, alguns queijos, etc. O saldo da balança comercial brasileira é fruto do saldo do agronegócio. E vocês precisam usar mais isso. Os empresários, sobretudo os produtores, são os responsáveis por o Brasil não ter ido para o buraco. E ter conseguido manter, lá nos anos 2000, 2001, quando começou esse crescimento de exportação, até hoje, um saldo positivo. Por quê? Porque o pessoal é competitivo, a produção é competitiva. E aqui é só para mostrar um aspecto que prestem atenção para isso. Carne bovina nós vendemos na Rússia, nós vendemos no Irã, Egito, Hong Kong, Venezuela, etc. Ela está razoavelmente bem distribuída entre os países importadores. Vamos para o seguinte, então, só para terminar agora. Aqui é a exportação para a Europa, olha aí. Nós exportamos para a Europa 1 bilhão de dólares, quase 1 bilhão e 200, e olha a nossa exportação para a Europa. O ano passado foi 121 milhões, e em 2011, e 143 milhões, mas nesse período do primeiro semestre. Nós chegamos a vender 1 bilhão e 159 milhões, equivalentes a 350 mil toneladas de carne bovina. O que é isso? Protecionismo. E o câmbio ajudando, para certos cortes nós não somos competitivos. Nós falamos de marketing, não falamos de logística. O Brasil é um país longe. Nós temos que ser melhores de logística. Sugestão, os nossos homens de portos têm que começar a investir em